Opa! Fala galera! Todo mundo me ouvindo? Hoje a gente vai continuar o nosso estudo do livro dos 100 finais que você precisa conhecer. O Jesus della Vila, certo? Na live passada, no sábado passado, a gente estudou os finais mais básicos, né? Aqueles finais de rei e peões mais tranquilos. E os finais de torre contra peças, né? Torre contra bispo e torre contra cavalo. Certo? Se você não assistiu ainda essa live, ela está gravada aqui no canal, certo? A parte 1, né? Os finais de 1 ao 9. Né? E nosso objetivo é aqui aos sábados a gente estudar esse livro até o fim, né? De assistir, a gente vê todos os finais, né? Os finais mais importantes para o jogador de torneio. Né? Então, se você está gostando dessa série, compartilhe aí com a galera, se inscreva no canal se você não é inscrito, ajude a gente a crescer. Né? Inclusive agradecer ao pessoal que se inscreveu hoje aqui no canal. E é isso, enquanto a galera vai entrando, a gente vai fazendo uma parte do livro aqui que são os testes, certo? Depois que ele fala dos finais mais básicos, ele coloca cerca de 26 posições de teste para quem está começando o livro, né? Para saber em que nível de finais você está. Certo? E ela serve também como uma certa introdução para os capítulos. Então hoje, já que a gente vai falar hoje de finais de cavalo contra peão e dama contra peão, aí a gente vai fazer os testes desses assuntos específicos, antes de a gente falar o conteúdo mesmo. Que aí serve para você que está assistindo saber mais ou menos como está teu nível, né? E para a gente já introduzir esses assuntos, né? Às vezes a gente acha que sabe quando vai fazer um teste desse, ou pior, quando está no meio da partida a gente percebe que não sabe tão bem assim o conteúdo. Né? Então, se meu áudio está direitinho, estão me ouvindo, vocês, por favor, mandem um oi aí no chat, por favor. E você aí que está assistindo, pode parar e pensar nesse primeiro exercício aqui, certo? É simples. As brancas não conseguem ganhar essa posição, né, aparentemente. Agora a pergunta é, elas conseguem empatar? Né? As brancas conseguem empatar essa posição ou esse peão aí vai promover? Né? Aí que é a pergunta aí desse teste. Né? E como, se em caso de conseguir empatar, como é que consegue empatar nessa posição? Pensem aí, 30 segundos aí. Pronto. Nessa posição as brancas conseguem empatar, certo? Com o cavalo C4, certo? O objetivo desse cavalo é entrar num circuito que passe pela frente do peão, certo? Que seria mais ou menos esse circuito aqui. Aí a gente vai ver isso direitinho quando a gente estiver estudando o capítulo mesmo em si, certo? E o jeito mais fácil de entrar nesse circuito é vindo para C4, né? Porque ele vai conseguir entrar via E3, certo? Quando entra para P3 não funciona, certo? Ele não vai conseguir entrar nesse circuito aqui facilmente. O rei vai conseguir vir aqui para, sei lá, para G2 e vai conseguir promover, né? Esse cavalo aqui não tem como parar o peão, né? Vem aqui para E2, promove mesmo e não tem como parar, né? E aqui as pretas ganham. Por isso que ele tem que vir para C4, certo? Depois, por exemplo, rei G2, aí o cavalo entra em E3, né? Com cheque. E, por exemplo, rei F2, cavalo G4. E vai ficar sempre cuidando dessa casa de promoção aqui em H2, né? Por exemplo, rei G3, o cavalo pode vir aqui para E3,
Porque não pode avançar o peão, porque vai ver esse cheque duplo, né? E assim o cavalo ele vai ficar se movimentando aqui entre essas casas aqui, certo? Mas não se preocupe que a gente vai ver direitinho isso quando a gente dá o capítulo, que a gente está só no aquecimento, certo? Indo aqui para o próximo exercício. Nessa posição aqui, é empate ou não é? Jogando as pretas. Né? Também outro final de cavalo contra o peão. Pensei em um pouquinho. Pronto, nessa posição não é empate porque o cavalo ele não consegue entrar no circuito, que a gente falou, né? O rei vem aqui para G2, o cavalo não consegue ficar controlando H2. Né? Ele, por exemplo, vem para E1, dá esse cheque, mas depois de rei G3, esse peão aqui promove. Esse cavalo fica totalmente controlado e o peão promove. Né? Por exemplo, cavalo D3, H2 e o cavalo não tem para onde ir, né? E aqui as pretas ganham. Mas aí, lembrando que é só aquecimento, certo? A gente vai ver direitinho no capítulo. Esse final aqui também é um final que a gente vai ver, que é um final de dama contra peão, né? E aí, jogando as brancas, é empate ou não é essa posição aqui? Pensem aí mais um pouquinho. Pronto, nessa posição, a gente vai ver que nessas posições do peão na sétima, contra a dama, né? Na maioria das vezes é ganho, exceto se for peão de torre e de bispo e o rei estiver longe, certo? Tem que ter essas duas coisas. Mas aqui, apesar de ser... Isso, Yuri, brancas ganham. Que apesar de ser um peão de bispo, e existe uma táticazinha em que as pessoas conseguem empatar, o rei branco está perto o suficiente para ajudar a dama da mate, certo? Então, primeiro, a gente vai tentar colocar o rei na frente do peão, que aqui eu não vou me estender muito, porque a gente vai falar dessa técnica no capítulo em si já já. E depois que o rei está na frente do peão, a gente ganha um tempo para mexer o nosso rei. Aí rei C4, rei B2, dama B3, rei A1. Aqui, obviamente, as brancas não podem capturar o peão, porque afoga, né? Seria o que as pretas desejariam. Mas aqui joga dama C3, rei B2 e aí rei B3. E aqui não tem como parar o mate, né? Porque, por exemplo, dama C1 e aqui as brancas conseguem dar um mate forçado, né? Dama D3, rei A1, dama A6 e vem A2 para dar esse mate, né? E que a gente vai ver direitinho, mas basicamente o rei estando perto, né, a gente vai conseguir trazer o rei perto o suficiente para ele auxiliar a dama a dar o mate. Né? Colocando mais um exemplo aqui. Esse aqui é final de torre, a gente vai guardar esses finais de torres, finais de bispos para outras lives, né? Hoje a gente vai ficar nos de cavalo e nos de dama, certo? Também a gente não pode avacalhar e tentar ver tudo de uma vez. Aqui as brancas jogam, né? Como a gente deve jogar e qual é o resultado aqui, né? As brancas conseguem vencer essa posição? Vencer não, conseguem empatar essa posição? Né? Porque o rei branco está bastante longe. Então pense um pouquinho aí como as brancas vão conseguir empatar essa posição. Né?
Eu acho que esse é um dos finais mais difíceis assim de cavalo, certo? Que é esse peão que já tá no finalzinho, né? Então, obviamente, a gente vai ter que controlar essa casa de promoção, né? Só que aí a grande pergunta, o cavalo ele vai vir para G3 ou vai vir para F2? Né? E aqui você vai perceber que o melhor é o cavalo vir para F2, certo? Porque ele vai meio que formar uma barreira contra o rei. Pronto, essa barreira aqui, né? Que coincidentemente ele tem o formato do L, né? Que é o formato do cavalo. Ah, Matheus, mas ele não pode vir para E3? Aí você vai perceber que não pode, né? Porque vai haver esse duplo. E também não pode vir para E5 por causa do mesmo duplo. E o cavalo controla essas casas. Então esse rei ele vai ter que arrodear, né? E aí nesse momento a gente traz o nosso rei, certo? Então, por exemplo, o rei tem que vir para C3, rei vem para D6, D2, E5, E2 chegou perto do cavalo, a gente traz o cavalo, esconde o máximo que dá, rei para F3. Se ele vier para F1 é mais fácil para a gente, né? Porque o rei pode vir para F4, rei G1 e cavalo G3 e não tem como ganhar mais, né? Então por isso ele vai ter que vir para F3 e aí a gente arrodeia, rei G2, parece que vai conseguir, né? Mas rei E3, toma e aí a gente prende o rei, né? Lembrando o final de rei contra peão da torre, né? Peão de torre, né? Que a gente pode prender o rei adversário na frente do peão e empatar desse jeito. Né? O final mais difícil, mas até que deu para entender, né? Mas a gente vai ver melhor já já. Aqui final de bispo, a gente vai deixar guardados esses finais aqui para outras aulas, né? E também os finais de torre e finais de rei e peão, né? Os finais mais complexos de rei e peão a gente vai deixar guardado ainda. Pronto, esse final aqui de cavalo contra peão também. As brancas conseguem empatar essa posição? Sim ou não, né? É um final em que o cavalo já está mais longe do peão, né? Um peão de bispo. Mas consegue ganhar? Ganhar não, empatada no caso. Pronto, né? Nessa posição, o cavalo ele tem que achar o circuito certo também, né? Assim como na outra situação. Aqui ele empata jogando cavalo F4, certo? Cavalo F2 não funciona, porque primeiro as pretas jogam C2, já ameaçando tirar o rei para mover o peão. E depois de cavalo D3, rei D2, ataca o cavalo vai ter que sair daí. Cavalo C5, só que aqui as pretas jogam rei C3. E aqui o cavalo ele não vai conseguir mais proteger essa casa, né? E nem causar um duplo que pegue esse peão. Então, por exemplo, o cavalo E4 cheque. E rei B4. Cavalo F2. Tentando ainda se promover. Jogar com cavalo D3. Né? Só que aqui, rei C4. E agora não tem cheque e não tem como pegar o peão. Então aqui as pretas vão conseguir promover. Simplesmente. É uma sequência grande de calcular, por isso que você tem que conhecer a posição, digamos assim, né? Conhecer o final propriamente dito. Mas aí a gente vai falar melhor, certo? Por isso que é cavalo F4, porque depois de C2, aí vai cavalo E2 cheque, né? Rei D2 e cavalo D4. E aqui não consegue promover porque tem cavalo B3, né? E se, por exemplo, o rei C3, toma o peão, né? A questão, a diferença é que o cavalo ele consegue atacar o peão diretamente, né? Depois de C2,
esse cavalo ele não consegue entrar numa posição que ele ataque o peão. Certo? Enquanto ele está na frente do rei. E quando está em cavalo F4, depois desse cheque ele entra nessa posição em que tanto ele ameaça o peão, quanto ele ameaça o duplo se o peão avançar. Né? Então é uma posição mais... um pouco mais difícil de entender, mas aqui é só aquecimento, como eu disse. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Rei peão. Nessa posição aqui, depois de promoção para dama, qual é o resultado aqui desse jogo? É vitória para as brancas ou empate? Deixa aqui na live o chat tá ficando bem pequenininho. Deixa eu ver se eu ajudo isso aqui enquanto vocês pensam. Enfim, nessa posição aqui é empate, certo? Não tem como as brancas darem mate, né? Por exemplo, depois de rei F1, né, pode dar o cheque que quiser, mas enquanto o rei ficar se mexendo aqui de G1 para H2, não tem como dar mate, certo? Então, dama C1, H2, simplesmente não tem jeito, até porque se der esse cheque agora, aí a dama já protege, né? Então aqui não tem mais como, né? Eventualmente vai ter que trocar damas. Então acaba sendo empate mesmo, certo? A gente vai ver uma posição específica, um pouco parecida, mas que as brancas conseguem ganhar, certo? Final de torres, final de peões, finais de peões. Mate de bispo e cavalo, que a gente vai ver também. E nessa última posição aqui do nosso teste, antes da gente começar propriamente dito o capítulo, né? Jogando as brancas. Dá para empatar essa posição ou já está perdido? E se empata, como é que empata, né? Não é tão fácil. Vou dar um exemplo aqui, né? Por exemplo, se as brancas jogam rei E8, que é um lance natural, né? Porque você está querendo ameaçar promover o peão. E se, por exemplo, o dama H8 cheque você promove, né? É um erro você jogar o rei E8, certo? Porque as pretas jogam rei E5, né? Depois que promove para a dama, joga rei E6, né? E essa dama aqui não tem como dar cheque. E a ameaça de dama D7 mate é imparável praticamente, né? Se, por exemplo, tentar tirar a dama, leva dama E7 mate, né? Então, esse lance natural é um erro, né? Qual seria o lance aqui para as brancas?
Pronto, o lance para as brancas seria rei F6, certo? É uma jogada meio paradoxal, porque a gente está meio que tirando o rei da zona de promoção, né, de perto. Mas aqui a gente está ameaçando promover. Então essa dama preta vai ter que fazer alguma coisa. Né? Então vai ter que dar, por exemplo, esse cheque e aí obviamente volta para E7, né? E ameaça de novo. E se voltar a cravar, né, a gente volta de novo, né? Então, assim, é um pouco difícil, né? Mas dá certo. A gente vai ver direitinho essa posição também, certo? Então, agora que a gente já fez o teste, a gente pode começar a estudar os capítulos propriamente dito, né? Aqui. Pronto. Vamos lá, vamos começar agora realmente a fazer o nosso estudo dos finais, né? Propriamente dito. A gente estava só fazendo o nosso check-up aqui, ver se a gente estava manjando aqui das posições. Mas vocês veem que não é tão fácil assim, né? Apesar de parecer fácil, mas tem uns detalhezinhos importantes que senão a gente pode perder uns meio pontos aí nas partidas, né? Então vamos começar aqui pelos finais de cavalo contra peão, né? Nessa primeira posição a gente tem um peão na última fileira, né, na penúltima, pronto para promover, né? E temos um cavalo perto do peão. Como as brancas podem segurar essa partida aqui, nesse caso aqui. Obviamente, né, nessa posição, o cavalo ele tem que ficar constantemente protegendo a casa de promoção, né? E um jeito simples, né, de alcançar isso é ficar mexendo o cavalo aqui de D1 para F2, volta para D1 e volta para B2, certo? Então, por exemplo, aqui vem para D1 e aqui o rei nunca vai conseguir alcançar esse cavalo, porque se ele tentar aqui vir para C2, a gente traz o cavalo para F2, né? Isso dá para acontecer nesses peões mais centrais, porque o cavalo ele vai ter muito espaço para manobrar, né, para os lados. Então, aqui ele basicamente segura tranquilamente fazendo essa manobra, né? Se o rei vier, a gente pode trazer o nosso rei. Se ele tentar rodear, é só trazer também. E aí só trazer de volta o cavalo, cheque, e vem de novo para B2, né? E aí se promover a gente toma, simplesmente empata, né? É o jeito mais tranquilo, assim, de empatar nessas posições com peão de mais do meio, né? Esses peões aqui. Né? Quando a gente chega nos peões mais adjacentes, aí o cavalo ele vai ter um pouco mais de trabalho. Certo? Vamos aqui para a próxima posição desse final, que é o cavalo contra o peão na sétima, né? Nessa posição aqui, o cavalo ele não consegue ficar em frente ao peão, né? Mas ele pode conseguir controlar a casa de promoção, né? Será que é ganhador esse final aqui para as pretas ou as brancas conseguem segurar também? O que vocês acham aí? Pense um pouquinho. Aqui, obviamente, como a gente disse, né, o cavalo ele tem que controlar a casa de promoção. Então a gente tem duas opções aqui para o cavalo. Ele vir para D3 ou vir para E2. Né? Mas qual é a certa, né? Aqui no caso, o cavalo D3 é errado, certo? Porque, assim, é, o cavalo ele tem que se manter flexível, digamos assim, né? Ele tem que
conseguir entrar em dois circuitos diferentes. Um desses circuitos é o circuito E2, C3 e A2, que é um circuito que controla a casa de promoção, né? E ele também tem que entrar em E2, D4, deixa eu ver se eu consigo mudar a cor. Pronto, D4, B3 e C1, certo? Que é um circuito que vai também ameaçar o peão em si, certo? Isso aqui é para dependendo do que o rei preto fizer. Aí ele pode entrar num desses dois circuitos. Se ele vir para D3, ele não consegue fazer isso, né? Então depois de rei D2, cavalo C5, rei C3, ele não vai conseguir controlar a casa de promoção, né? Então, por exemplo, o cavalo E4, rei D3 e esse peão promove. Né? Você pode tentar o cavalo C5, né? Obviamente não vai vir para o rei D2, porque senão aí ele vai conseguir entrar, né? E aí vai entrar naquela posição que a gente já viu. Por exemplo, rei C3, cavalo C1. E o cavalo vai ficar fazendo esse movimento, né? Mas aqui, depois desse cheque, ele joga rei C4, né? E esse peão vai promover porque o cavalo não consegue nem vir para B3, nem para D3 para controlar a promoção. Então, por isso, o cavalo ele vai ter que vir para E2. Certo? Controlando a casa lateralmente, né? Então, por exemplo, rei D2, né? E o cavalo ele vai poder controlar com o cavalo D4, né? Ameaçando vir aqui para B3, em caso de avançar o peão, né? E ao mesmo tempo ameaça o peão em si. Então, nessa situação, se não avançar o peão a gente toma, e se avançar a gente dá o duplo, né? Um jeito das pretas tentarem complicar um pouquinho mais seria jogar rei D1, né? Porque nesse caso cavalo D4 não funciona, porque quando ele chegar em B3 não é com cheque, então aqui simplesmente promove, né? Só que aí o cavalo ele vai conseguir entrar no outro circuito, né? Que envolve vir para C3. Então, por exemplo, cavalo E2, rei D1 e cavalo C3. E vai conseguir controlar pelo outro lado. Né? Por exemplo, rei D2, cavalo A2. Né? E nessa posição, ele vai conseguir já entrar naquele circuito que passa para frente do peão. E se jogar com rei C1, dá para simplesmente repetir a posição, né? Joga com cavalo E2. E é a mesma coisa. Volta aqui para C3 e vai empatar por repetição, dessa vez. Né? Então, é importante tentar manter essa possibilidade do cavalo entrar nos dois circuitos. Um que envolva entrar em D4 e outro em C3. Né? Quando o cavalo vem aqui para D3, ele não consegue entrar facilmente em nenhum dos dois circuitos, né? Por isso que é o que perde. Cavalo E2. E aí, dependendo se rei D1, o cavalo vem para C3. E pode fazer esse esquema. E se rei D2, aí o cavalo vem para D4 e é mais fácil, né, ainda. Porque ele já está com o peão e ameaça o duplo. Então, não pode promover. Parece um pouco complexo, mas não é tão complexo assim, como vocês podem ver, né? Faz sentido. Aí você já conhecendo esse final, já sei que dá certo. Então, na hora é mais fácil você calcular, né? E aí a gente entra no 11º final, que é o cavalo
contra o peão de cavalo, né? O peão que fica aqui na coluna B e na coluna G, certo? Os cavalos, eles têm um problema de quanto mais perto o peão tiver da extremidade do tabuleiro, ou seja, o peão de cavalo, o peão de torre, mais difícil o cavalo é o trabalho do cavalo para ele defender a casa de promoção, certo? Porque o cavalo ele tem menos espaço nas laterais, né, para se mover, né? Então, assim, contra esses peões de torre e de cavalo, ele só vai conseguir parar o peão se o cavalo conseguir ficar na frente do peão, certo? Então aqui, para as pretas, basta fazer um B2, certo? E esse cavalo ele não consegue entrar na frente do peão, né? Por exemplo, se cavalo D2, né? Rei C1, e o cavalo ele não consegue ficar na frente do peão e não consegue controlar a casa de promoção. Porque, por exemplo, se você tentar fazer do mesmo jeito jogar cavalo B3, o cavalo ele não consegue entrar numa casa aqui fantasma, né? Ele não tem essa casa, sei lá, 02 aqui, né? Uma casa à esquerda da A2, né? Diferente do exemplo anterior, né? Só voltando aqui, só para mostrar para vocês, né? No exemplo anterior, quando o cavalo dá o cheque em E2 e o rei vem para D1, ele vem para C3, mas ele tem esse espaço aqui, né? Ele tem essa casa A2 para proteger a casa de promoção. Aí quando o peão avança uma casa para o lado, vem para o B2, cavalo D2, e aqui o cavalo vem para B3, ele não consegue mais proteger essa casa de promoção. Então depois de rei D1, não tem como, né? O cavalo não pode voltar aqui para D2. Né? Rei C2 é pior, porque o cavalo ainda tem uns cheques, né? Então fica mais chato. Então por isso que a gente vem direto para D1. Né? Outra dica, né, que serve não só para os finais, mas para o jogo em si, é a questão da diagonal, né? Quando uma peça fica na diagonal do cavalo com uma casa de diferença, o cavalo ele tem muita dificuldade para dar um cheque nessa peça. Né? Ele tem que se mover 3 vezes para conseguir dar um cheque. Só para dar um exemplo aqui. O cavalo teria que vir, por exemplo, para D4, para E2 e C3 para dar um cheque. Né? Tem que se mover 3 vezes. Né? Então por isso que se você quer evitar que sua peça tenha um cheque de cavalo, você deixa ela na diagonal do cavalo, com a casa separando. Certo? Então aqui nessa situação a gente faz essa técnica. E aí B1 promove, né? E o cavalo não consegue defender a casa. Se o cavalo der o cheque em C3, né? Ele vai perder parecido com o exemplo anterior, né? Porque aí a gente já sabe que ele não consegue entrar em nenhum circuito. Então depois de rei C2, cavalo B4, rei C3, quer dizer, rei B3. A gente vai ter aquela mesma situação. Rei D4, rei C3 e não vai conseguir mais promover, né? Não vai conseguir impedir a promoção. Se cavalo B5, rei B4. Né? Do mesmo exemplo anterior. E aqui ele não consegue dar cheque, não consegue promover, né? Outra situação é tipo o rei encostado no cavalo, né, de frente. Que aí o cavalo ele vai precisar de 2 movimentos para dar cheque, né? Porque o cavalo ele sempre dá cheque na casa oposta, quer dizer, ele dá um cheque na casa que ele está, né? Então assim, se o cavalo está numa casa branca, quando ele sair de lá, ele só dá cheque em casas brancas. Então eu deixar o rei na casa oposta ao cavalo, eu não tenho como errar um cheque no próximo movimento, né? Isso é uma dica para quem joga Blitz, né? Que precisa... Salve, Sofia, tudo bem? Grande Sofia Brasil. Só vi agora a mensagem. Enfim, para quem gosta de jogar Blitz, né? Quer evitar levar um duplo de cavalo, né? Coloque suas peças na casa oposta ao do cavalo, né? Porque aí não tem perigo dele te dar um cheque, já que ele dá um cheque para casa de onde ele saiu, né? Então aqui na situação, simplesmente promove, né? Então só voltando para a linha principal, né?
para criar a nossa regrinha, né? Quando o peão ele é de cavalo, né, e está na sexta, na sétima, digamos assim, ou na segunda, perde para mover, o cavalo ele só consegue defender se ele conseguir controlar a casa de promoção. Então aqui, depois desse cheque em D2, rei C1, simplesmente. E aqui não tem como o cavalo entrar num circuito que proteja a casa de promoção, né? Porque depois de cavalo B3, a gente joga rei D1 e o cavalo não consegue, não tem espaço para manobrar e promover essa casa, quer dizer, e defender essa casa, né? Então, nesses finais de cavalo, outra dica prática para quem está jogando com o lado do peão é avançar logo o peão, porque aí fica mais difícil ainda para o cavalo, né? Porque ele vai ter pouco espaço para manobrar e conseguir tomar controle da casa. Indo aqui para o nosso próximo final, agora é o final de número 12, que é cavalo contra o peão de torre, né? O peão de torre que está na sexta, no caso, né? Ou na terceira, né? Que está a 2 casas da promoção. E aí, novamente, o cavalo ele vai ter problemas de mobilidade, digamos assim, né? Com os peões da extremidade do tabuleiro. Né? Ele não consegue ter uma boa mobilidade para proteger a casa de promoção, digamos assim, né? Então, assim, aqui o cavalo ele vai ter, digamos, duas opções principais, né? Que é vir para F3, que é vir para F3 ou para G4. Então, qual seria a escolha melhor aqui para as brancas, né? Tentem pensar um pouquinho. Pronto, o cavalo ele vai ter que passar por um circuito que entre em H2, assim, né? Então, seria, por exemplo, esse daqui, né? Porque se ele vier para F3, beleza, ele está meio que num circuito que passa por H2, sendo que ele é um circuito mais curto. E eventualmente esse cavalo ele vai ser expulso, certo? Ele não, depois de rei G2, cavalo H4, rei F2, novamente mantendo essa diagonal, né? E aqui o cavalo ele não vai conseguir voltar para o circuito que fica em frente a H2, né? Ele não consegue vir para F3. E não tem outra casa que ele possa ir, né? Então aqui vai promover, né? Se fizer cavalo E1, rei G3, novamente varrendo essa diagonal com o cavalo. E o cavalo não vai conseguir promover, não vai conseguir defender a promoção também, né? Por isso que a gente tem que fazer o cavalo passar por esse circuito grande aqui. Então por isso que a resposta certa é vir para G4. Certo? Outra opção é o cavalo vir para C4, né? Que é meio paradoxal. O cavalo ficou muito longe. Mas dá certo porque ele também entra no circuito. Que é esse aqui, né? Ele vai conseguir vir para E3. Então, por exemplo, rei G1. Quer dizer, se rei G2, né? Vem para E3. Por exemplo, o rei G1, cavalo G4. Né? E vai defender. E aí é só ficar se movendo nesse circuito. E se rei G1 é um pouquinho mais complexo, mas cavalo E5, né? Porque não pode fazer H2. Porque leva cavalo F3 duplo, né? Então vai ter que mexer o rei. Depois que mexe o rei para F1, aí o cavalo volta para o circuito por meio de G4. Né? Então acaba indo para a mesma posição da linha principal. Né? Bem parecido, né? A gente joga aqui com o cavalo G4.
E aí, depois de cavalo G4, se jogar rei G2, a gente simplesmente pode trazer nosso rei, né? Não precisa nem mexer o cavalo. Que ele continua promovendo aqui, quer dizer, defendendo a casa H2. Né? Então, o mais crítico é rei G3. Né? Sendo que aqui o cavalo ele vai continuar no circuito, simplesmente. Então a gente vem aqui para E3. Né? E não pode avançar o peão, porque leva o cavalo F1, duplo, né? Então, por exemplo, rei F3, e aí cavalo F1. Novamente protegendo a casa de promoção. Rei F2 e cavalo H2. E agora o peão não pode avançar porque o cavalo está no meio, simplesmente. Se rei G3, o que a gente faz aqui? Tem uma escolha, né? Para não perder o cavalo, F1. Se rei F2, volta para H2. Se rei G2, vem para G4. E sempre protege. Então aqui, se você entender no circuito, na verdade ficou bastante simples, porque basta ficar baixando o cavalo nessas casas. Né? Se não puder ir para uma, vai para outra. E aí sempre você vai ter ou a opção de capturar o peão, caso ele avance, ou a opção de dar um duplo e ganhar o peão por causa disso, se ele avançar, né? Então bem interessante essa posição mesmo, né? Como as brancas conseguem segurar, né? E nessa posição aqui? Que esse final aqui é o final número 13, que é o cavalo contra peão na sétima. É o peão de torre na sétima, né? A gente conversou sobre o peão de torre na sexta. Mas aqui nessa posição, por exemplo, joga cavalo G3 e H2, né? Não tem como o cavalo impedir que o peão chegue em H2, né? Nessa posição aqui. Mas aí, as brancas conseguem empatar ou não nessa posição? O rei branco está o mais longe possível, né? Está em A8, né? Então, assim, aparentemente parece derrota certa, né? Porém, a gente entra naquela questão da barreira que o cavalo cria, né? Quando está em G3. Parece simples o rei se aproximar, mas a verdade é que o cavalo ele controla essas casas aqui, ó. O rei não pode vir para E3 nem para D2, porque leva um duplo. E não pode vir nem para E2 nem para E4, porque o cavalo controla. Então, na verdade, o rei vai ter que arrodear, né? Aí ele tem duas rotas possíveis, né? Ele pode ir por cima ou pode ir por baixo. Ele pode vir aqui via C2, D1, E1, F2. Ou então vem com o D4, E5, F5. Quer dizer, F5, F4, né? Isso vai dar a chance do rei branco se aproximar. Certo? Aí, assim, só lembrando, né? A barreira ela forma meio que o formato de um L, né? Que é o movimento do cavalo, né? Acho engraçado. Então, por exemplo, agora a vez das brancas, joga rei B7, né? Se aproximando. Rei D4, rei C6, rei E5, né? Novamente temos aqui só lembrando aqui a barreira, né? Rei C5, rei F4, aí a gente esconde o cavalo, né? Agora o rei vai ter que vir até G2, até H1 para pegar o cavalo e depois tirar o rei para mover. Aí dá mais tempo da gente se aproximar. Rei F3, rei D4, rei G3, rei E3, rei toma H1 e rei F2. E a gente prende o rei preto, né? E aqui afoga, né? Então, mesmo o rei branco estando lá longe, né? O cavalo ele consegue criar essa barreira, né? E permite o rei se aproximar. Então, aqui é uma situação bem específica também, né? Porque se o rei preto estiver mais perto, ele consegue ganhar, né? E se o cavalo estiver mais longe do peão, ele também consegue, as pretas também ganham, né? Porque o cavalo ele não vai ter movimento suficiente para controlar essa casa, né? Mas assim,
Ainda existe esperança aqui nessa posição. E nessa posição aqui, né, que também é dentro do mesmo final. Como é que as brancas jogam para não perderem, né? Depois de rei C2, na verdade. As pretas jogam primeiro aqui. Joga rei C2, né? Não dá pra vir pra D3, porque senão leva cavalo G3, certo? E já faz a mesma barreira. E aqui o rei branco vai conseguir se aproximar. Então por isso que as pretas jogam cavalo rei C2, já adiantando essa barreira com cavalo G3. Depois de rei D1, rei D6. E a diferença é que o rei vai conseguir defender o cavalo. Né? Não, o cavalo não vai vir para H1. Ó, rei E1, rei E5, rei F2 e rei F4. E aqui defende o cavalo, na verdade. Né? É um jeito diferente de você defender essa casa. Né? Não adianta trazer o cavalo para H1 e tentar prender o rei. Né? Você vai ter que defender o cavalo. Normalmente se rei C6, né, acaba uma perda de tempo, né, na verdade. Ele poderia vir para D6. Né? Então, rei E1, e aqui não dá tempo, né? E o cavalo vai ter que vir para H1 e vai perder, né? Então por isso que o certo vai ser trazer para D6 e defender o cavalo, né? E como a gente viu, se o rei vier para D3, aí o cavalo G3 cria a barreira mesmo, né? O Evizão. Aí novamente, se rei C2, cavalo F2 não dá certo, porque depois de rei D2 o cavalo ele não consegue dar o cheque e pegar o peão, né? Pode até dar um cheque, né? Mas não pega o peão. Interessante, essa posição aqui é de um estudo. Aqueles estudos de finais, né? Mas é bem instrutiva também. Aí tem pelo menos mais duas posições que é importante do ponto de vista teórico de cavalo contra peão. A primeira é essa aqui, que envolve mate de cavalo sozinho, né? Normalmente a gente fala que um cavalo ele não dá mate sozinho, né? Mas se tiver um rei preso atrás de um peão de torre, aí dá pra dar mate. Certo? Então aqui jogam as brancas e dão mate, certo? Como é que vocês fariam aqui nessa posição? Cavalo C1, perfeito. Perfeito. Cavalo C1, e aqui as pretas só tem uma jogada legal que é a 2, né? E depois de cavalo B3 é mate, simplesmente. Né? Tem como essa posição ser um pouco mais complexa, né? Se o cavalo tivesse em outra posição, né? Seria um pouco mais difícil, mas sabendo que é possível dar esse mate, aí você calcula o arremate, né? Incrivelmente eu já caí numa posição dessa na partida de Blitz, né? E incrivelmente foi no dia depois de eu estudar essa posição. Então aí deu certo, consegui dar mate, me aproveitando desse tema. Né? Mas assim, é muito raro, né, aparecer isso em alguma posição sua. Mas se aparecer é importante ter noção, né? E a outra posição é uma posição muito engraçada, né? Que é sobre a casa burra do cavalo, digamos assim, né? Que é essas casas aqui do tabuleiro, né? B7, B2, G2, G7. Que é uma casa em que o cavalo ele tem uma péssima mobilidade, sabe?
E novamente, ele estando nessas casas, é muito fácil promover o peão. Né? E nessa posição específica, o cavalo inclusive atrapalha o rei. Né? E aqui as brancas conseguem incrivelmente promover esse peão, sem a ajuda do rei branco. Né? Porque o cavalo ele nem ajuda a pegar o peão e também atrapalha. Né? Então, aqui simplesmente A6, né? Não pode tirar o cavalo, porque A7 promove, e o cavalo não consegue controlar a casa de promoção, e o rei não consegue chegar perto o suficiente. Então aqui, rei C8, né? E A7, né? E o cavalo ele impede que o rei chegue em B7. Né? E o peão impede a entrada da casa B8. Né? Obviamente você não vai tomar o cavalo porque empata, né? Vai tomar que empatou, né? Então, aqui depois de rei C8, A7 e vai promover, né? Não tem como parar. Cavalo C5 e promove pra dama, né? E o final de dama contra cavalo ele é trivial, assim, né? Só dá um... Tem que tomar cuidado com o duplo de cavalo e pronto. É bem interessante esse final bem específico aqui, né? Que o cavalo ele simplesmente não consegue parar o peão. Né? E ele também funciona se for se o rei estiver mais longe, né? Porque o cavalo ele não vai conseguir parar o peão. Aí, galera do chat, vocês têm alguma dúvida na questão de final de cavalos contra peões? Alguma posição que quer ser revista? Que a gente vai passar para os finais de damas agora. Aí depois que depois que terminar a live, vocês podem voltar para os exercícios e ver se entenderam, né? Os exercícios eles cobrem bem o que a gente viu. E aí agora a gente vai falar dos finais de dama contra peão. Que é um final que a galera acaba errando muito até, né? Apesar dele ser bem lógico, certo? Para que servem esses finais aqui, né? Normalmente isso aqui envolve finais de partida em que tem corrida de peões, né? Por exemplo, as brancas estavam com o peão quase promovendo, as pretas estavam com o peão aqui na sexta, e aí promoveu, e as pretas também pertinho de promover também. Aí isso é importante para calcular esses finais, né? Esses finais de rei e peão, se a corrida de peão é vitoriosa, se é empate e tudo mais. Né? Então, nessas posições é extremamente importante conhecer o resultado desses finais. Né? E aqui é a posição mais básica desses finais, né? Em que as brancas, o objetivo delas é colocar o rei preto na frente do peão para trazer o rei branco mais para perto e poder dar mate. Certo? Então aqui começa com dama F4. Aí, por exemplo, rei E2 e dama G3, já ameaçando tomar o peão e obrigando o rei a ir para perto do peão. Né? Ficar repetindo cheques aqui não faz muito sentido, né? O rei vem e não vai para frente, né? E entrar na frente do peão de primeira não é bom porque simplesmente traz o rei para perto, né? Então as peças têm que segurar o máximo que pode. Então vem para E1, né? E dama G3. Ou fica aqui essa posição, né? E aí, dama F3, dá meio que um duplo no peão e no rei. E eu obrigo o rei a vir para G1, né? Opa, aqui não. E eu obrigo o rei a vir para G1. Né? E nesse momento, aí traz o rei uma casa mais para perto. O rei preto sai. E aí, dama F2 crava o peão, obriga o rei a vir para H1. Dama H4, novamente ele volta para frente do peão. E aí a gente traz o rei para perto de novo. Rei F1. E aí é só repetir de novo. Rei E2, dama G3, dama F3, volta. Avança o rei mais uma casa. Rei H2. E aqui as brancas já conseguem dar mate, não precisam mais repetir essa posição. Né? E aqui as brancas jogam, por exemplo, rei H4. Né? E deixa promover dama mesmo, porque dama H3 é mate, né? Essa dama bloqueia a fuga do rei. Né? E nesses finais de dama e peão, né? No geral, o arremate ele funciona assim. Você coloca o rei perto o suficiente para dar mate após a promoção.
né? Deixa as pretas promoverem mesmo, e aí dá mate. Né? Às vezes vai obrigar as pretas a promover cavalo, mas aí final de dama e cavalo a gente já conhece e sabe que é mais trivial, né? Então não tem tanto problema. Porém, tem algumas posições que é impossível você conseguir fazer esse esquema de botar o rei para frente do peão. Um deles é quando o seu próprio rei bloqueia a dama, né? Então aqui, apesar das brancas terem uma dama a mais, as pretas promovem, porque não tem cheque. Então aqui não tem, simplesmente as brancas não tem cheques. Então, não importa o que faça, aí promove dama, né? E aqui é empate, certo? Então, esses peões centrais e os peões de cavalo, que são os mais simples da gente entender, as brancas ganham desde que consigam dar cheque, certo? E aí a gente vai, no final de 17, a gente vai ver uma das exceções, que é o peão de torre, né? O peão de torre é sempre especial. Que a grande questão é que nos finais com peão de cavalo, quer dizer, com peão de bispo e peão de torre, as brancas têm alguns temas de afogado para impedir que as pretas consigam dar mate, certo? Então aqui, por exemplo, rei G8 fica perto do peão, né? Qualquer outro movimento, as pretas vão entrar na frente do peão e aqui as brancas realmente não ganham, né? Então a única para as brancas é jogar rei G8, dama D8, rei G7, dama F7, rei F7 ameaça promover, né? Dama H6, rei G8 de novo, dama G6 e rei H8. E aqui a gente chega na posição parecida com os outros peões, né? Sendo que a questão é que o rei não consegue vir para a direita aqui, né? Ele não tem as casas disponíveis, como seria o caso de qualquer outro peão, né? Então aqui você não pode trazer o rei para perto, porque senão afoga, né? Então você não vai conseguir manter o rei escondido na frente do peão. Você pode dar cheque que quiser, o rei vem para G7 e repete a mesma coisa, né? E aí o rei se esconde de novo, né? E aqui vai repetir, simplesmente. O sonho das pretas é conseguir teletransportar a dama de G6 para F8, mas aqui não é possível, certo? Porque se a dama caísse em F8 será mate, mas realmente não dá, empata, certo? Então, para você conseguir ganhar nessas posições com o peão de torre, o rei tem que estar perto, né? Aí o quão perto ele tem que estar, existe um desenhozinho que a gente faz para saber o canto que o rei tem que estar, né? Se ele tiver dentro dessa linha, né? Se ele tiver aqui dentro, ganha, certo? Mas assim, não é muito importante decorar esse ganho aqui, porque não vai ajudar muito, a verdade é essa. O mais importante é entender como ganha, né? Porque aí se você tiver de preto, você tenta ganhar. Que inclusive sempre tem a chance do seu adversário errar também, né? Então a gente conta com o erro dos outros também, né? Então aqui jogam as pretas e ganham, certo? Como é que é o método de vitória aqui para as pretas? Aí aqui as pretas elas conseguem ganhar com dama D7, certo? Dama D7, rei G6, dama E6, rei G7, dama E7, rei G8 ameaçando promover, e aqui as pretas podem deixar promover, inclusive com cheque, com rei F6, certo? Porque depois que promove, joga rei G6, e por essa dama tá meio que escondida, ela não tem muitas casas para ir,
em nenhuma dessas casas eu não consigo dar cheques, assim, né? Cheques úteis, né? E aqui vai mate, certo? Não importa pra onde a dama vá, vai levar mate, né? E se tentar dar qualquer cheque, vai tomar com mate, né? Então, assim, o que é que a gente vai fazer? Colocar o rei pra ponta, né? Se o rei vir aqui pra G6, dama F8, né? E aqui vai impedir que o rei chegue perto. Então o rei é obrigado a vir pra G8. E aqui a gente traz o rei perto e até permite o cheque, né? Porque essa dama tá tão mal colocado que não tem como ela dar nenhum cheque. E aqui vai levar mate. Rei F5 com a ideia de levar o rei a G7, dar mate, se promover, dá certo? Deixa eu ver. Rei F5 é cheque, né? Aqui as brancas únicas é G8. Pode ser também. E joga Reg6, né? Porque se promover, leva dama D8 mate. Né? Seria outro método também. Essa posição do rei específica, ela serve para esses dois métodos, certo? Se o rei tivesse em D6, o único jeito de ganhar seria o jeito que eu mostrei. Dando esses cheques e trazendo o rei para G6. Mas ele estando em F5, aí o método de vitória é esse teu, William. Jogar rei F5, cheque, né? Rei G8 e rei G6. E aqui também não tem como, né? Promove. E aí leva... Opa. E aí leva o dama D8 mate. Né? Também é outro jeito. Boa. E aí a gente tem essa situação que é o peão de bispo, certo? O peão de bispo tem uma particularidade porque também tem chances de empate, certo? E essas chances de empate elas vão depender de qual lado o rei branco tá, certo? Se o rei branco ele tá no lado bom ou lado mal, digamos assim, né? O lado mal é o lado maior, certo? Por quê? Aí eu vou mostrar pra vocês, certo? Nessa posição aqui as brancas conseguem empatar, certo? Elas jogam rei E7, ameaçam promoção, né? Ah, Matheus, não pode promover logo? Pode se você quiser perder, né? Porque eu vou dama A3. Opa. Eu vou dama A3 e vai pegar a dama, né? Então, primeiro joga rei E7. Aí, dama E5, começa a se aproximar, né? Faz aquele método. E quando traz o rei pra perto, aí o rei vai pro outro lado. Rei G7, rei G8, cheque. E aí vem pra H8, né? Ameaça promover. Dama F6 dando duplo, obriga o rei vem pra G8. E aí depois de dama G6, o erro das brancas seria colocar o rei para F8, certo? Que aí daria para trazer o rei mais para perto. E aí vai levar mate. Né? Mas aqui as brancas jogam rei H8, né? E aqui empata. Porque se tomar o peão afoga. Né? Então a dama vai ter que sair. Não pode trazer o rei mais para perto, porque promove. Então vai ter que tirar a dama, sei lá, e dar espaço pro rei, né? Quer dizer, tirar a dama enquanto defende o peão, sei lá. E aí volta, né? Volta pra G8. Então aqui empata, por causa desse afogado. Certo? Então, novamente, para as brancas, para as pretas nesse caso aqui, conseguirem ganhar, o rei vai ter que estar mais perto. Certo? Aí, o quão mais perto ele vai ter que estar? Né? Se o rei estiver no lado certo, né? No lado em que ele consegue já criar a posição de afogado, o rei preto tem que estar bem pertinho mesmo. Certo? Porque quando ele promover para a dama, essa dama vai ter muita casa para ir. Porque ela vai estar no lado certo, assim, né? Não vai estar presa pelo rei. Então você tem que dar mate no lance seguinte, a promoção. Você não pode permitir ele promover com cheque ou alguma coisa assim. Então, por exemplo, nessa posição, as pretas ganham, por exemplo, com dama A7. Ganhando um tempo assim na promoção.
rei G8, por exemplo, e aí rei G6, né? Porque quando promove para a dama, leva um dama H7 mate. Né? Então o rei tem que estar nessa posição aqui, bem pertinho, para poder dar certo. Se rei H8 é a mesma coisa. Né? Obviamente não pode tomar, porque seria afogado. Então traz o rei de novo. Rei G6. Rei H6 nunca, porque leva o cheque, né? Promove com cheque. Então, rei G6, promove para a dama e leva o mesmo mate. Aí como eu estava falando, a gente vai ver agora uns truquezinhos, né? Que a gente pode tentar fazer para fazer o cara entrar numa posição que ele perca, mesmo estando no final empate. Final empatado. Aí é útil, né? Para um blitzinho da vida. Né? Inclusive vocês ficaram impressionados o quanto a galera não conhece esses finais mais básicos, certo? Jogando contra um cara de 2000 no blitz e o cara não conseguiu ganhar de mim numa posição dessas, assim. Não nessa daqui, mas numa posição que era realmente ganhar. Era só fazer aquele método de vitória, o cara não ganhou. Empatou e pronto. Certo? Então, vamos lá aos truquezinhos, né? Nessa posição, é empate, certo? O rei não está perto o suficiente para ganhar. Né? Como a gente viu, o rei tem que estar aqui em B4, entendeu? Para poder vir para B3 e aí ganhar com cheque, né? Por exemplo, se o rei tivesse aqui em B4, jogava rei B3, promovia, e aí tinha dama D2, dama A6 e dama A2 para dar mate, né? Sendo que aqui nessa posição ele não está perto o suficiente, né? Não dá para jogar, por exemplo, rei C4, deixar promover e vir aqui para B3, porque a dama tem esse cheque, né? Então não dá certo fazer isso. Por isso que a gente pode tentar com dama B3, né? Rei A1, obviamente a gente não pode tomar, mas aqui joga dama E3, né? Tentando impedir a promoção. Rei B1, dama E4, cravando. Rei B2 e aqui a gente tenta o truque, que é dama E2, certo? Novamente cravando o peão. Aí o ponto é que rei B1 perde, certo? Porque nessa situação, aí o nosso rei pode chegar e permitir o cheque. Rei C4, promove, e rei B3. E agora ele não tem nem esse cheque em C2, nem esse cheque em B2, né? Também não pode dar cheque aqui, nem aqui, nem aqui. Nem aqui, né? Então, aí aqui as pretas perdem. Né? A gente consegue permitir o cheque, levar o rei para uma posição ganha e empatar. Né? Então aqui não importa o que vai fazer, vai levar um dama 2. Então por isso que para defender aqui é rei A1, certo? Que novamente entra na posição de afogado, né? Não pode dar o cheque. E se dama é 1, aí volta o rei para B2, por exemplo. Dama D2, rei B1. E aqui é diferente, certo? É diferente a dama estar em E2 para dar em D2. Porque quando você promove, por exemplo, dama D2, rei B1, rei C4, aí você vai promover com cheque e forçando a troca de damas, né? Então por isso que esse truquezinho sujo só serve com a dama em E4. Certo? Só serve com a dama em E4 não, com a dama em E2. Não serve com a dama em D2. Aqui outra opção para as pretas era rei C3 também. Sendo que também perde, porque leva dama E5. Né? E aqui o rei vai ter que vir para D2, obrigatoriamente. Porque se vier, por exemplo, para B3, leva um dama A1. Né? E a dama vai conseguir entrar em C1. Né? Então, vai vir aqui para D2. E agora você vai ter a chance de trazer o rei mais para perto, né? Porque o rei vai ter que voltar para C1 e aí traz o rei para C4. Rei B1, rei B3, né? E aqui vai perder, né?
como a gente viu no exemplo anterior. Então por isso, só para recapitular, nessa posição aqui tem que levar o rei para 1. Novamente trazendo o tema de afogado. Com rei B3 tinha duplo com cavalo. Calma aí. É mesmo, né, bicho? Calma aí. Nessa posição aqui, né? Tinha um duplo, né? Não, mas qual posição? Qual rei B3? Aqui, né? Aqui tem o duplo. Não, mas aqui não pode promover, né? Porque tá cravado. Aí não funciona, né? Mas é um fato importante, é sempre ficar de olho nesse duplo de cavalo, né? Você promover para cavalo e dar esse duplo. É uma coisa importantíssima mesmo, né? Se nessa posição aqui vinha para B2, como é que faz? Ela aparece cheque, né? Rei B1 e rei B3, né? Também dá certo. Porque se promover, aí leva isso aqui, né? Cheque. Não pode parar com a dama. Rei A1. Dama vem A6. Rei B1 e dama A2. É mate. Tá bom? Só pra mostrar esse método de vitória. Que inclusive foi um dos testes que a gente fez, né? Envolvia fazer essa manobra com a dama. Aqui é só mostrando a mesma coisa. Né? Não dá pra dançar pra B1 porque tem esse. Você pode permitir o cheque. E o rei C3, como eu já mostrei, leva o dama E5. Né? Vai ter que ir para outro lado e vai levar esse método de vitória que a gente já viu, com o rei mais perto. E aí a gente tem esse outro truque, que ocorre quando o rei está no outro lado, está no lado ruim, né? Aqui, teoricamente, nosso rei branco está longe, né? Ele não consegue chegar. Por exemplo, só para mostrar para vocês. Dama D5, sei lá. Rei E3. Dama aqui. Faz esse método aqui, né? O rei vem para frente do peão. Tenta trazer o rei mais para perto, mas não dá tempo. Sabe? Não pra cá, né? Vem pra cá. E aqui não dá tempo do rei chegar. Faz a manobra. E aqui o rei não consegue chegar a tempo. Ele não consegue chegar em B3 aqui, né? Ele precisa de um lance a mais ainda. Então aqui empata. Certo? Por isso que nessa posição as brancas ainda podem tentar algum truquezinho, né? Pra tentar ganhar. Então joga rei B2, dama B2, rei C1, dama B3 crava, rei D2 e dama A2. É o mesmo truque, ó. Que não funciona com dama em B2, mas funciona com a dama em A2. E aqui novamente não dá para jogar rei D1, porque ocorre a mesma coisa. O rei vem para D4, promove, e aí rei D3. E aqui não tem como essa dama presa dar cheques. E vai errar o mesmo mate, né? Também rei D3 não funciona. Porque senão dama B2, cuida aqui da casa de promoção, rei D2, sendo que esse peão está cravado, né? Então a gente ganha um tempo a mais para trazer o rei para perto. Rei D1, rei D3 e vai perder, né? Pode promover, mas leva o dama E2 mate. Né? Então aqui a jogada é, como a gente viu até lá no teste, é rei C3. Né? Ameaçando a promoção. Isso, por exemplo, o dama A1 cheque, aí retorna para D2. Aí vai repetir a posição. Bem interessante isso aqui também, né? É meio paradoxal esse rei C3, mas é a única jogada que funciona. Né? Porque tanto
rei D1 quanto o rei D3 perdem. É como a gente viu. E aí a gente vai para o nosso último exemplo, que é só repetindo. Pronto. Nosso último exemplo que, apesar de não ser um final de peão contra dama, mas ele resulta de um final de peão contra dama. Né? E nessa situação aqui, as brancas conseguem ganhar nessa posição? Ou empata? E como elas ganham, né? Aqui, novamente, a questão não é que a gente vai tomar a dama preta. A questão é que a gente quer criar uma posição em que essa dama preta fica bastante passiva, de maneira que a gente consiga trazer o rei aqui para C2 e demate. Certo? Então aqui as brancas começam com dama C5. Certo? É o único cheque que faz sentido, que não perde a dama, né? Que não força a troca de damas. E rei A2. Certo? Se rei B2... vai ser mais rápido. Eu levo, por exemplo, dama B4, né? Rei A2 e rei C2. E aqui vai terminar em mate. Certo? Essa dama preta não tem casas para ir, né? Que funcionem. Se rei B3, vai levar dama B5, rei A3, dama A5 e vai entrar na mesma posição. Certo? E se dama A4, quer dizer, se rei A4, aí vai perder a dama com dama A7. Né? Então por isso o rei vai ter que vir para A2, certo? Ficar coladinho na dama. E aqui nosso objetivo é trazer a dama mais para perto, dar cheques bem perto, né? Dama A7 empata, certo? Que o rei vem para B1 e agora o máximo que vai poder fazer é repetir, certo? Então o cheque tem que ser perto. Então dá dama C4, rei A3, né? Porque esse rei B2 leva o mesmo dama B4 e cai na mesma posição. Né? Vai cair na mesma posição, vai perder. Se depois do dama B4 botar um rei C1 é pior ainda, né? Porque eu levo o dama D2, seguido de mate. Então, esse rei B1 direto, né? Aí eu levo mate direto. Então por isso ele vem para A3. Aí dama A6 e a gente vai conseguir trazer a dama para perto com cheques, né? Dama B5. E aí rei A3, né? Se rei C1 é novamente a mesma coisa. Dama C4. Rei B2 e dama B4. Se tentar vir para D1, aí vai levar mate. Né? Então o rei ele vai ter que ficar perto da dama mesmo. Então, depois de dama B5, rei A3, dama A5. Rei B2 é a única, né? Obviamente se rei B3 perde a dama. Então rei B2. E aí a gente faz o dama B4. E aqui a posição a gente já entendeu, né? Depois de rei A2, rei C2. E aqui o rei impede a dama de ficar mais ativa. E todas as casas que a dama pode ir para dar cheque estão fechadas pelo nosso rei e a dama, né? Então depois que a dama sai, pode levar o dama A4 mate ou o dama B2 mate, né? Você escolhe o seu método de vitória. Muito bem, Yuri, acertou aí. Dama C5. Enfim. Aí são os finais que eu queria falar hoje na live. A gente foi até o final de número 20, né? A gente já fez 1/5 do livro, digamos assim, né? Aí a próxima live a gente vai fazer de final de torre contra peão, né? Ou seja, os finais mais complexos. Né?
Aí os finais de torre, eles. O lado que tá perdendo sempre tem muito recurso, né? É muito interessante. E é os finais que mais aparecem nas partidas, né? Eu já joguei inúmeros finais de torre, né? Empatei que era pra ganhar, ganhei que era pra estar empatado, ganhei que era pra estar perdido, e etc, né? Perdi o que era pra estar ganho. Então, vai ser mais demorado, né? Eu acho que a gente vai precisar de umas 3 lives para cobrir todos os finais de torres, né? Com certeza. Aí, na próxima, a gente vai falar sobre finais de torre contra peão, né? Ainda não são finais de torre contra torre, né? Com peão a mais ou com 2 peões a mais, certo? São, são finais ainda um pouco mais tranquilos, mas tem sua complexidade, com certeza. Certo? Enfim, se tiver alguma dúvida antes da gente terminar a live aqui, alguma coisa. Aí, pra quem não pegou a live ao vivo, né, eu vou juntar os dois vídeos aí, né, apesar da queda, vai dar certo. Né? E aí eu tô pensando em algum outro dia da semana a gente fazer uma live também à noite, né, uma quarta noite, pra gente poder ver alguma outra coisa, né? Algum livro de estratégia. Ou então simplesmente jogar um Blitzinho explicado, né? Enfim, se você tem alguma sugestão, coloque aí nos comentários, né? Se não é inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilhe pra galera. E, e é isso aí. Valeu, galera. Espero que tenham gostado, né? Sempre um prazer fazer uma live pra vocês. Né? A gente é pouco, mas a gente se esforça, com certeza. Enfim, vejam outros vídeos, né? Se o pessoal aí da live, se não viu o primeiro vídeo, vejam também. Tem bastante coisa instrutiva, né? Os finais um pouco mais básicos, mas tem suas peculiaridades, com certeza, né? Enfim, valeu, galera. Até a próxima. Tchau.